Muito bom dia. Vamos lá, pronto. Hoje a gente tá com um assunto aqui falando seja livre. E o bichão começa a live assim com essa cara meio desmontada aqui do outro lado, mas vamos embora, tá? Pessoal, muito bom dia a todos vocês. Agora acho que já melhorou, acho que agora tá vera, né? Eu quero declarar que seu dia seja um dia intenso, cheio, abençoado, produtivo, transbordante, próspero, e que você tenha a oportunidade de ser você cada vez mais, mais transbordante, patrocinador de bênção, patrocinador de tudo que há de bom aí, tá ao teu redor. E eu quero agradecer a cada um de vocês. Estamos aí na sexta-feira, hoje dia 23 de outubro, estamos aqui já quase chegando ao final aí desse mês, dessa jornada aí, a jornada da governança. E nós vamos caminhar aqui, tá, no dia de hoje, falando sobre um tema super bacana. E todo dia eu falo que o tema é super bacana, porque é bacana mesmo. Mas é o seguinte, gente, falar hoje aqui do ser livre, eu quero trazer aqui uma necessidade básica do ser humano, que às vezes trava a gente de um jeito que às vezes a gente sequer percebe. Às vezes a gente é preso aí por uma história enraizada, de um modelo de criação, modelo de educação. Eu não estou falando aqui para você se rebelar contra o modelo de educação que você teve na tua infância, muito pelo contrário. Vai lá, agradece a papai, agradece a mamãe por tantos nãos que eles fizeram, ensinando os princípios da vida, tá? Os princípios aí de ser homem, os princípios de ser mulher. E talvez você possa me dizer aí do outro lado, dizer, poxa, mas eu tive um pai e uma mãe um pouquinho desajeitado, meio bagunçado, mas eles eram homens e mulheres, talvez assim como você. Ah, Toninho, mas você está dizendo que eu sou desajeitado e bagunçado? De repente pode ser, tá? Eu já fui durante muito tempo e falo com muita propriedade isso. Eu ainda tenho muita coisa para desenvolver, muita coisa para eu treinar, muita coisa para eu melhorar, mas eu não quero estar mais cometendo os mesmos erros. Eu quero reconhecê-los e passar para a fase seguinte. E entender isso coloca a gente numa posição aí, levando a gente para uma fase muito melhor preparado para o jogo seguinte. Você começa a reparar algumas arestas aí que ficam aí no telhado, tornando esse telhado um pouco mais de vidro, mas o ser livre é remover todo esse teto de repente você coloca por sobre você, por sobre a sua história, que impede você de ir além. E eu quero não ir lá nessa história hoje, tá? Isso aí quem vai é você. Mas se precisar você visitar, vá lá e visite. Eu quero declarar que você, no dia de hoje, pare e pense um pouco comigo. Reserve alguns minutinhos para você pensar nessa história sua e entender o quanto às vezes a gente é preso numa necessidade de reconhecimento, numa necessidade de ser aceito, tá? E uma necessidade de ser aprovado. E, gente, ao entender isso, infelizmente, leva a gente para um choque de realidade. E eu acho que na fase que a gente já está aqui já permite a gente fazer isso, entender uma porrada de incongruências que a gente tem com a gente mesmo, falando de tantas coisas que a gente quer, que às vezes a gente é incapaz de dar um passinho mais além, um passinho mais à frente. Eu quero declarar para você que você seja livre. Você não precisa mais ter teto de vidro não, meu filho. Vai lá e arranca esse trem fora. Os dias serão de sol intenso. Se o sol estiver esquentando demais, tu bota só uma coberturazinha removível, que tá ótimo. Mas as pessoas podem apedrejar, podem falar, podem fazer o que quiser com você. Quando você é livre, solto, liberto e tem identidade tão aflorada, o teto não vai te limitar. Eu quero dizer para vocês, gente, a necessidade de ser reconhecido pode levar a gente a viver uma vida que não é nossa. A necessidade de ser aprovado pode levar a gente a viver uma vida que não é nossa. A necessidade de ser aceito, com certeza leva a gente a viver uma vida que não é nossa. Talvez viver uma vida de um grupo de amigos ao qual a gente acha que pertence. E é um grupo de amigos que a gente acha que pertence, tá? A palavra chata é muito bem aplicada nesse sentido. A necessidade em ser reconhecido, ser visto, ser notado, denota
aí em olhar um pouco a história, observar um pouco a história e ver uma porrada de coisas que faltaram pra gente, mas tá na hora de você olhar essas mazelas emocionais aí, identificar onde foi que houve problema, onde teve problema aí ao longo da jornada, liberar perdão, tá? Em que você achou que deveria ser mais, e você está pegar a correntinha que está sobre os pés e cortar ela. Eu acho engraçado que quando eu faço meu aqui, o pessoal sempre fala um pouco, né? De que diacho é isso aí que eu não quero dizer com isso, mas eu quero dizer para você que você é livre. Você é livre. Você é livre. Você não precisa mais querer viver uma vida que não é tua. Não precisa mais você querer viver uma vida em nome de um sistema capitalista, que você precisa ter o celular da moda. Você não precisa mais viver uma vida em que você precisa falar a mesma gíria dos amigos aí do bairro. Você não precisa mais viver uma vida querendo mostrar que você hoje tem um pouco mais aí para os seus amigos de infância. Dizer que você é um pouco melhor do que eles. Você deu mais certo na vida. Essa competição não é saudável. Isso te impede de ir além. Impede de passar para a fase seguinte. Todas as vezes em que você deixar de olhar para você e de se reconhecer em você para querer ser reconhecido pelo outro, vai te atrasar ao longo da caminhada. Então pare de ser burro, pare de ser um jumento do outro lado e se liberte dessa necessidade imperiosa que às vezes chega até a gente de querer pertencer a grupos que talvez não sejam mais seus. Aqueles grupos sejam da fase 1, da fase 2, da fase 3 da tua vida. Se livre de uma infância, daquele grupo da infância, de jogar gude, de jogar bola. Ah, Antônio, eu tenho que fazer o quê, Toninho? Eu tenho que deixar de ir lá falar com eles? Não, não é isso que eu estou dizendo. Você pode inclusive pertencer, tá? Aquela história enquanto gênese, lá enquanto origens, não há problema nenhum. E muito pelo contrário, você precisa assim de fato olhar as tuas origens. Mas olhar de onde você veio, talvez te implique a uma resposta que você precisa dar para você mesmo. Eu não sou mais quem eu era. Eu sei de onde eu vim, sei para onde eu vou. E se eu quiser ficar voltando lá atrás para dizer, ei, eu sou melhor daqui, eu tô lascado. Porque aquele caminho que eu disse que eu vou, não vou conseguir ir. Então, tá na hora, gente, da gente parar de querer ser o Simba no meio de Timão e Pumba. Enquanto o reino te espera, enquanto o reino perece, você está querendo viver aí no mimimi de uma infância, de uma adolescência, em função dos medos, de tantas coisas que disseram sobre você. Ah, você matou seu pai, assim como na história lá do Rei Leão. Você matou Mufasa. E esse medo, essa culpa, enquanto a gente não soltar dela, vai fazer a gente estar vivendo em ciclos. Atrasado, vivendo a 5 km por hora, enquanto a máquina do teu corpo já está exigindo, enquanto a natureza, enquanto o reino precisa que você já ande a 80 km por hora. Enquanto você está aí acostumado com as palmas de Timão e Pumba, falando Hakuna Matata, sem problemas. Quando a vida te der as costas, não tem problema, dê as costas a ela também. Vai resolver tua vida, cara. Tem tanta gente precisando de você. Você precisa mudar o curso da história, da hereditariedade da tua família. De repente você olha assim, poxa, mas meu pai e minha mãe eram tão desajeitados. E eu não estou falando isso dos meus, tá? Até porque daqui a pouco eles podem chegar aí, eu não quero estar aplicando nada contra eles, não. Muito pelo contrário, eu sou extremamente grato. Mas eu sei o limite das regras da casa dele. Da casa deles. Só que hoje quem aplica as regras sou eu. Na minha vida, hoje, eu ensino os princípios. Mas eu não preciso mais ficar preso debaixo dessas regras. Então pare de dizer não para você. Aprenda a dizer não para fora. Tantos e tantos sims a gente diz, que cesseia as nossas próprias possibilidades, que a gente fica dizendo sim para o outro, de ficar dando jeitinho, armengando a própria vida, para poder ficar bonito na foto para alguém.
Quantas e quantas vezes você sacrifica você? Eu não estou querendo dizer para você ser egoísta. Não. Estou dizendo primeiro para você ser você transbordante. Para você parar de ser a agenda do outro. E pior coisa ainda é se você for a agenda de alguém que está mais desajeitado ainda. Alguém que está mais perdido ainda. Gente, olhar para isso é libertador. Você não é vítima da tua história. Você não é vítima das coisas que te aconteceram. Governante, seja cheio. Você não precisa mais querer ser o dominante no grupinho de amizade. Aquele grupinho de amizade da adolescência, você só precisa ser você. Quem não te aceitar, pega um papel, limpa lá. Na live não dá pra falar duro como eu gosto de falar no dia a dia, mas enfim. Gente, olhar e entender isso é completamente libertador. Para de ser o garoto ou sedutor da adolescência, de que teria que falar bonito para todas as meninas lá que passaram ao longo da tua história. Para de querer ser o galã simplesmente para conquistar. Conquista você mesmo. Muito maior. Se liga com o sofisma, eu anotei isso aqui, tá? Às vezes a gente vive num sofisma tão grande de querer achar satisfação em querer dominar o outro. Porque é mais fácil dominar o outro do que dominar a gente mesmo. Dominar você mesmo, dominar a mim mesmo. Às vezes a gente fica num secreto, enquanto a gente fica podendo armingar coisa, procrastinar, dizer hoje, é amanhã, vou fazer de um jeito de hoje. Mas com o outro não dá pra fazer isso. Então por isso que às vezes a gente quer dominar o outro, quer dominar a relação com o outro. Seja livre disso, caramba. E talvez agora pensando lá na história do filme lá do Rei Leão, ver o quanto o Scar estava sendo cruel com todo aquele reino que estava perecendo, enquanto o Simba estava ali vivendo as feridas emocionais do medo, do receio do que poderia acontecer a ele, enquanto ele deixou de assumir, enquanto ele deixava de assumir a posição dele dentro daquele reino. E o engraçado é que os paliativos que a vida dá pra gente enquanto a gente está vivendo essas dores, não devem te colocar ali. Não devem te colocar como um rei de posição naqueles grupos que já se tornaram pequenos para você. Você tem obrigação, você tem responsabilidade de pegar esses grupos e conduzir para a fase seguinte. Mas só faz se assim as pessoas quiserem. Se elas quiserem ficar apagadas. Beijo do gordo, tchau, vou ali. Não dá pra ficar esperando o resto da vida. Você não tem direito de fazer isso com você. Então seja livre, seja liberto. Para de querer ficar sendo aceito, de ficar adaptando o teu discurso. Adaptar as tuas palavras simplesmente por aquilo que a plateia quer ouvir. Às vezes a plateia quer ouvir tantas coisas só para poder sentir-se amaciada. Mas saiba dizer a palavra macia quando precisar ser dita, a palavra branda quando precisar ser dita. Saiba dizer a palavra dura quando precisa ser dita. E saiba gritar quando for necessário. Porque a palavra branda, a palavra macia, às vezes esse conforto pode gerar uma fuga de uma dor, de um momento que a pessoa esteja, que já está quase puxando ela para a fase seguinte. Mas você vai lá fazer um carinho, você bota ela no mesmo lugar de volta. Tem nada não, meu filho, a vida é assim mesmo. Amanhã melhora. Quantas e quantas vezes a gente já repetiu isso? Quantas e quantas vezes a pessoa estava ali do outro lado, chorando, urrando, dizendo, não aguento mais, não aguenta mais. Filho da mãe, deixa eu dar logo, enfiar logo a pá de cal em cima aí agora. Ou tu morre, ou tu muda, pô. Não fica esperando o mundo lá fora, não. Mas às vezes a gente prefere ir lá com medo de, acho que se eu falar isso pra minha amiga, pro meu amigo, ele não vai me entender tão bem. Então talvez eu ir lá fazer um carinho, dar um beijo, um abraço, seja mais confortante. Quando você é transbordante, você sabe a hora certa de dar um beijo, de dar um abraço, e não tem problema em relação a isso, você tem que transbordar você.
Não uma arrogância de querer botar o seu jeito, a sua vida, querer aplicar a sua realidade para o outro. Não, mas se fizer sentido para o outro, que o outro seja, te respeite. Troque a tua necessidade de ser aceito por necessidade de respeito. Troque a necessidade de ser reconhecido por uma necessidade de ser respeitado. E é muito fácil, às vezes a gente está aqui numa live aqui no Instagram, falando coisas, postando coisas maravilhosas, e todo mundo quer ver. A plateia adora aquela foto bonita, todo mundo assim na beira da piscina, abrindo a Heineken. Em dias de sol a praia fica cheia. Se ligou? Fica cheia a ponto de faltar espaço. Mas nos dias de chuva, de frio, de calor, de cansaço, que você precisa de um cobertor, as pessoas vão lá simplesmente dizer, a vida é assim mesmo, aceita que dói menos. Canta até música de Pablo. E se você está acostumado a cantar a música de Pablo para os outros, eu quero trocar a faixa e dizer, tá na hora de você dizer que está indo embora, que a mala está lá fora. E pode parecer esdrúxulo o que eu estou falando aqui, mas, gente, é a mais pura verdade. Enquanto você ficar permitindo as pessoas viverem no ciclo vicioso de uma vida medíocre, de uma vida de altos e baixos, que vem mais baixo do que alto, você é tão medíocre quanto você fica apontando o outro. Jumento. Sabe o que é mais engraçado, gente? É entender que às vezes, eu gosto de falar tantas vezes, mas é quase toda vez, tá? Mas o quanto a gente tem a vontade de querer impulsionar o outro, mas a gente não dá um passo para isso. Preocupado com o que o outro vai achar. E se eu falar isso, o que ele vai achar? O que ele vai achar de mim? Seja genuíno. Seja genuíno, íntegro com quem é você. Tá na hora de você parar de ficar fazendo mal a você mesmo para ficar adaptando quem você é para ser aceito pelo outro. Governante age assim. Não tá nem aí, entre aspas, para popularidade. Porque ser popular demais, populismo demais, é claquismo. É viver atrás de palmas, simplesmente para querer ser eleito de 4 em 4 anos. Acorde, você não precisa disso. Você precisa fazer. Depois que passou dessa fase, puxa, vem cá, meu filho, agora assume aqui que agora eu vou pro outro lado. Vem pra cá, bora. Conduza as pessoas para um movimento incessante. Um movimento constante na vida, que se precisar tirar ela da zona de conforto, tire! Mas para de ficar dando carinho o tempo todo para a pessoa enquanto ela precisa de um choque de realidade. Para de ficar dando carinho para você. Simplesmente querendo tornar a cama mais confortável. Aí dizer, a gente erra mesmo, né? É normal, é natural do ser humano errar, né? Fazer o quê? Quantas e quantas vezes a gente vive nesse ciclo de procrastinação, empurrando com a barriga as coisas que a gente precisa fazer e fica justificando, não, porque o ser humano erra, né? Então tá bom, se você ficar repetindo o mesmo erro, você é um dodói. A maior beleza do aprendizado da vida está, assim, de fato, no erro. Mas se você errar mais do que 3 vezes na mesma coisa, é um jumento. E o homem não foi feito para ser um animal de carga. O homem não foi feito para carregar ninguém nas costas. E pare de querer ficar carregando seus grupinhos nas costas. Isso vai te fazer viver uma vida ainda mais... Pode ser tão duro, né? Porque senão vai chocar. Deixa eu fazer um carinho agora. Pra ser aceito aí. Toninho, mas você tá sendo duro, arrogante. Gente, eu não tenho problema com isso. Eu sei quem eu sou. Muito bem quem eu sou. Tô fazendo isso aqui todos os dias pra querer te chamar. Vem pra cá, vem. Não é pra vir pro meu caminho não, tá? Eu só quero tirar você da tua zona do conforto. Porque quando a dor chegar até você, eu não quero ficar aqui te fazendo carinho, ficar te dizendo aqui, se conforme que a vida é assim. Não, pare de se conformar. Cacete. Para de se conformar com a vida de...
Todo dia 5 vai chegar ali para poder passar o cartão, para tocar a música de Vanessa da Mata. É só isso, não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte, é boa sorte mesmo. Engraçado, né? E o mais engraçado de tudo é que viver uma vida de refém do dia 5 é entender que às vezes quando a gente reclama que chega lá a parte lá do acabou, boa sorte, a gente quer viver uma vida de sindicalista. Ah, mas eu não tenho isso, é porque lá fora não me reconheceu o meu potencial. Mas você, jumento, reconheceu o seu potencial. O que é que você faz para poder mudar isso? O que é que você faz? E eu não estou falando nada aqui querendo dizer que eu sou mais ou menos que você. Simplesmente estou em processo. Aqui é gente como a gente. Igualzinho aqui do outro lado. Tem dia que tá assim, tem dia que tá um pouco mais para baixo, mas eu tento viver a constância todos os dias. Eu comecei a live assim, até brinquei na entrada da live, dizer, ó, o cara tá querendo falar que seja livre com a cara assim, desmontada. Não, olha só o pico da energia que já tá aqui agora. Imagine aqui às 18 horas desse dia hoje, como é que eu vou estar. Então pare de ficar se conformando com as coisas. Age, age, age. Aí às vezes você vai e vive no sistema escolar, filho da mãe que tem que dizer, ó, a vida vai melhorar, isso aqui eu ouvi do professor Clóvis, tá? A vida vai melhorar quando você sair lá do primário e for pro ginásio. No ginásio assim vai ser massa. E eu vim da escola militar, que o mais engraçado de tudo é que dentro da escola militar você começava ali, na época do primário não tinha as alunas femininas, era somente homem no primário, tá? E calma, não vou produção, não é nada demais não, viu? Brincadeirinha. E na escola primária, lá em 1994, gente, eu tô ficando velho, viu? Mas quando eu entrei lá naquela escola militar, só tinha apenas homem na escola primária. E o mais gostoso era quando chegasse no ginásio, porque no ginásio já teria menina. Aí quando a gente chegou lá na 5ª série no ginásio, já teria menina assim de fato, mas de uma sala de 40 homens, 5 eram mulheres. Oh, que absurdo, que absurdo. E eu não estou falando aqui de nenhum movimento social, não estou levantando nenhuma bandeira política aqui em relação a isso, tá? Se precisar a gente até faz, mas enfim. Eu quero dizer ali, ó, quando cheguei no ginásio, chegaram lá pra mim e disseram, ó, ginásio é balela, a vida vai ficar melhor, o conteúdo vai ficar top quando você chegar lá no ensino médio. Eu estou adaptando o texto aqui do professor Cláudio, mas era assim mesmo. E no ensino médio me ensinaram aula de trigonometria, Bhaskara, estou lembrando aqui do professor Veraldo, que eu acredito que na altura do campeonato Jesus já deve ter, né? Porque ele já tinha 80 anos já na minha época lá em 2000 e lá vai fumaça. Mas, brincadeiras à parte, gente. E aquilo que disseram que ia ser massa lá no ensino médio começou a se tornar monótono. O cateto da hipotenusa, lá da trigonometria, da função matemática. E caramba, eu vou aplicar isso onde na minha vida? Mas eu lembro aí do professor Luciano lá contando as aulas lá de história. E um grande Muniz, que eu vou até aproveitar de mandar essa live para ele, me contando a história que eu repito até hoje para diversas pessoas, do seu José Guilherme de Araújo Jorge. Vontade preguiçosa de apanhar meus nervos e fazer uma rede para me deitar. Aí eu olho ali, poxa, chegou no ensino médio, agora a vida tá massa, top! Aí quando chegou lá em 2004 e pai e mãe assim espetando, mas bora, você vai fazer o que na vida? Vai fazer academia para virar polícia, viu? Você é oficial. E o mais engraçado de tudo é que a gente querer viver essa vida de ciclo em ciclo, e a vida é assim, de fato. Poxa, quando eu sair agora aqui, então a vida vai ser top. E aí a gente deveria ter entrado lá na escola militar, a gente vai simplesmente usar uma redação, mas não estou indo, zerando uma redação, tá? E nenhum tipo de achismo um pouco à parte, mas eu sempre escrevi muito bem. E simplesmente essa letrinha de imprensa que está do lado de cá, tá? Fez a gente gerar a redação, porque a gente teria que fazer aquela letra assim meio redondinha e a gente não tinha muita paciência, mas enfim. Não, mas aí agora quando você entrar na faculdade vai ser top, quando você entra na faculdade simplesmente matéria em cima de matéria, tem coisa que não tem nada a ver com nada e hoje eu posso dizer para vocês aqui com muita propriedade de respirar e dizer que, poxa, se eu bem soubesse, eu apenas teria estudado as coisas que me fizeram sentido, mas foi extremamente trivial ter estudado a fórmula de Bhaskara, b² menos 4ac dividido por raiz de delta.
Ah, mas você aplica em que em sua vida? Talvez só para estar te dizendo isso aqui hoje. E talvez criar a imagem de um sujeito que um suposto saber. Quando o cara chega assim no meio de uma roda e fala da fórmula de Bhaskara, o cara vai dizer, pô, o cara domina tudo, hein? Não, só lembrei só de um conceito simples lá de 20 anos atrás. Aí disseram, não, na faculdade vai ser massa, aí você tem que fazer um TCC, você precisa estagiar, você precisa se virar, tá? Porque nessa hora, altura do campeonato, a paciência de papai e mamãe já foi embora. E detalhe, você começa a descobrir o que é a vida, descobrir o que é a juventude, e aí o cara vai pra lá, começa a entrar um papel, né? Começa a entrar o dinheirinho, aí o cara, poxa, até então aquele negócio que faltava, agora entrou aqui. E aí você vai começar a buscar ser aceito pelo dinheiro, buscar ser aceito pelo que você tem. E a depender dos seus valores, isso pode ter um prejuízo gigantesco. E aí a gente vai imaginar, poxa, agora vai melhorar. Quando eu achar um emprego bom, bacana. Aí o professor Clóvis, ele faz lá a história lá do estágio, né? Quando você entra aqui, vai entrar no estágio. Quando você entra no estágio, você vê que não tem nem espaço para bicicleta. E aí você, enfim, é contratado, mas você é contratado no grau 8, no G8. E a empresa tem 8 níveis, até você chegar lá ao nível de gestão local, etc. Mas enfim, eu quero dizer para vocês que inclusive lá no dia do teu enterro, quando for jogar pá de cal em cima de você, vai ter lá um pastor, um padre, um benzedeiro, vai dizer assim, ó, não se preocupe que o melhor ainda está por vir. Imagine que a vida já acabou naquele momento. E o quanto que você faz hoje. O quanto que às vezes a gente deixa de viver simplesmente por querer estar aqui, ó. Alguém batendo palma pra você. Ah, ele tem um iPhone bonito. Assim, e você seja livre da necessidade de ser o dono da bola do baba. De mostrar para as pessoas, de dizer, ah, eu tenho que jogar nesse time porque a bola é minha. Às vezes pode parecer duro. Às vezes pode parecer pesado. Mas enquanto você estiver buscando plateia, enquanto... gente, reconhecimento é gostoso pra caramba. É um combustível de energia que joga você lá em cima. Principalmente quando essa energia estiver mais baixa. É bom isso, mas não seja refém disso. Não se adapte. Não adapte sua identidade, quem você é, pra estar ganhando aplauso aí afora. Eu falei ontem, vou repetir 300 vezes como eu tenho falado ao longo desses dias. A plateia inteira que batia palma para Cristo quando ele operava os milagres foi aquela que ficou ali esperando. Deixa eu ver se vai dar uma merda aqui, porque a gente levou a notícia negativa e dizer que o primo dele foi morto, assassinado. Morto não, desculpe, foi assassinado. Deixa eu melhorar aqui a história. Ele foi decapitado, arrancaram a cabeça dele fora. Uai! Imagine Cristo, o cara sereno, o cara que transborda, o cara que é Deus aqui embaixo na terra, o filho do Pai, que se intitulava como tal, mas que era homem. Deixa eu dizer para ele que assassinaram o primo dele. Deixa eu ver o que ele vai fazer. E Cristo, pela natureza humana, simplesmente vai lá e pera, só um minuto, se afasta. E a pessoa, a notícia ruim, gente, é uma... E juntou 5.000 pessoas. Eu fico imaginando, será que essas 5.000 pessoas estavam ali esperando o progresso de Cristo? Cristo volta cheio de poder, eu simplesmente está dizendo, meu Deus, o que será que ele vai fazer agora? Será que agora ele vai dar um comando, ele mandar os anjos ir lá em Herodes e arrancar a cabeça de Herodes também? Será que ele vai pegar um tubo de cola super bom e vai colar na cabeça de João Batista? O que será que ele vai fazer? E juntavam aquela plateia toda através de como se fosse um cinema por aí afora. Vamos ver o que ele vai fazer, o que será que ele vai fazer? Eu imagino, depois dele ter vivido aquele luto, vivenciado o luto dele, ele volta calado. Coloca os pés na areia e olha que o barco andou e a multidão inteira, 5.000 pessoas andando para onde o barco ia, um pouco mais para frente a multidão ia. Simplesmente para bater palma para ele. Aí ele vai lá e ali ele começa o sermão das bem-aventuranças, tão famosos aí do Novo Testamento. Bem-aventurado aquele que tem fama de sair de justiça, nova história. Nada, foi mal, meu irmão, mas eu só quero falar aqui só da abundância do que foi. Aí vem aquela mulher andando, que alguém me tocou. E aí engraçado, aquelas pessoas que foram lá cobrar ele, que foram portadores de notícias
pesados que foram os discípulos que foram até ele dizer a ele, ó, mataram, assassinaram aí o João Batista. Eles, vem cá, meu filho, você já me deu a notícia, agora você vai fazer a sua parte, o povo diz que tá com fome aí agora. E engraçado que esses discípulos foram lá perguntar, e aí, senhor, vai mandar o povo embora, porque esses 5 mil tá com fome. Ele, não, peraí, já que tava todo mundo aqui esperando ver o que eu ia fazer, deixa eu dar um bumbumzinho pra ele. O que vocês têm aí? O que vocês prepararam aí pro coffee break? Ah, não tem nada não. Pois é, né? É bom vir aqui me cobrar, é bom vir me dar notícia negativa. Inclusive vocês que não são tão iguais esses 5 mil que estão aí. Me dá alguma coisa aí para fazer alguma coisa, que todo milagre que Jesus fez era sempre a partir de alguma coisa. E o mais curioso de tudo é que os discípulos não tinham nada na mão. Os jumentos não tinham nada na mão. Um menino jovem tinha 5 pães e 2 peixes. Tudo que ele tinha. Tudo que aquele jovem tinha. Mas quando Cristo perguntou o que tinha, e ele viu os discípulos, veja bem, não tem não. Espera aí. Eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. De repente era tudo que ele tinha, mas ele não titubeou. Ele diz, toma aqui, ó. Aí Jesus vai lá, meu filho, pega uns cestos aí e vai distribuir. Aí todo mundo olhou assim, essa aqui eu faço questão. Todo mundo que tá aqui no cinema, não vai rolar pipoca hoje não, mas vai ter todo mundo comer uma sardinhazinha aí com pão, que vai estar gostoso pra caramba. E mais engraçado de tudo, gente, é que passado isso, esse mesmo povo que estava lá, depois que Jesus é preso, humilhado, colocado numa cruz, esperneado, e Pilatos com medo, né? Fala, gente, ó, vocês querem que eu libere quem? Aquele mesmo povo que viveu esse milagre aí foi aquele que foi lá acusar. E foi aquele que diz, crucifique-o. Atrás de pirotecnia, de sadismo, de querer ver sempre o mal do outro. Eu quero dizer pra você, se você for livre, vamos chegar e parar de querer ficar vendo sadismo alheio, praticando sadismo, querendo ver o mal alheio. Ontem a gente deixou um exercício aqui da gente praticar o patrocínio positivo para as pessoas ao nosso redor. Pelo menos 5 pessoas. Incentivar, dizer que vai dar certo caminhar, que ajuda. Não é a gente deixar de fazer, de cuidar da própria vida não, mas simplesmente alguém que está no curso da caminhada com energia um pouco baixa. E às vezes ao invés da gente ajudar, a gente vai lá dar um tapa e joga o cara mais buraco abaixo. Acorda, caramba. Mal entende que você querendo ser o Simba no meio de Timão e Pumba. O que adianta ser o chefe do bairro? O reconhecidão aí do bairro. Enquanto você for apenas reconhecido no teu bairro, jamais você vai ser reconhecido no país. Reconhecimento no país dá nas atitudes que você faz no teu bairro, na tua cidade, no teu estado. Só que essas atitudes começam dentro de casa. Com as pessoas que você se relaciona. Simplesmente com alguém que você cruza o elevador e dá um bom dia genuíno. Diz, que seu dia seja ótimo, maravilhoso. E aí a gente tá querendo mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. Vai mudar o mundo banana nenhuma. Você não consegue nem mudar você. Tá querendo dominar o outro, enquanto não consegue nem dominar si. E o mais engraçado é que quer ser aceito. Mas só quer ser aceito daquele sisteminha que cabe, viu? Na roda das amigas, no grupo das unhas, tá? No grupo do baba, eu quero ser o melhor. Na hora que chegar lá vem o cara. E às vezes a gente fica se martirizando, vivendo uma vida de Marte. Porque eu faço, porque eu isso, porque o outro. Sim, e? Quer ser reconhecido por isso? Queira não. Só faz, vai lá e faz. Os seus resultados farão de você forem crucificado. O teu brilho às vezes dói no meu olho. E o mais engraçado de tudo, gente, que quando a gente brilha demais, dói nos olhos do outro. E às vezes, inclusive, de quem está mais próximo a gente. Desse grupinho, tanto que você acha que manda. Seja livre. Que você seja livre da necessidade de ser aprovado o tempo inteiro. Desse modelo que você foi ensinado pelo MEC. Da média.
Vá sempre além da média. Eu lembro da média da escola militar que era 7. Eu tinha que tirar 7 para passar. Tinha que tirar 7 para passar. E os melhores eram graduados. Eram alunos que colocavam as insígnias, que eram melhores, que eram mais inteligentes, tinham que ir mais do que o outro. E eu vejo tantas pessoas daquela época, pessoas que eram boas, 20 anos depois, estão estacionadas no tempo. Quantas e quantas pessoas ficaram estacionadas no tempo. Toma cuidado quando você for visitá-las para você não voltar e ficar lá preso. Volte sim, você tem obrigação de voltar lá. Mas não é para dar carinho a ninguém não. Se for necessário, amacie, de uma palavra branda. Mas se for necessário, grite! Tire as pessoas da zona do conforto. Elas não merecem estar presas a nada. Enxergue o outro como semelhante, como igual a você. Semelhante. A imagem e semelhança de Deus. Se você está vivo hoje, deixe de ser pidão e agradeça a Deus fazendo a tua parte na vida dessas pessoas. Pastor Toninho, não. Estou dizendo para vocês o seguinte. Fala o bem. Falar o bem não é necessariamente falar o que as pessoas querem ouvir. É falar o que elas precisam ouvir. Com jeito, com cuidado. Livre da síndrome de Deus. Síndrome de Deus no sentido de querer que as pessoas aceitem. Não. Deus continua amando o tempo todo como me amou quando estive perdido tantos anos na minha vida. Como te ama aí do outro lado. Com tudo que você fez de certo e de errado até hoje. Ele está dizendo para vocês, você não precisa ser aceito pelo outro. Eu já sei quem é você. Eu já sei qual é o plano. E ele está dizendo, eu é que sei qual o pensamento que tenho sobre você. Pensamento de paz, não de mal. Vou te dar o que você quer. Mas você sabe o que você quer. O que você quer é o que você quer mesmo. Ou o que você quer é aquilo que o grupo espera de você. Sai daí, caramba. Estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta. Não é simplesmente só ouvir a voz e deixar ele lá. Se alguém sequer ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro na tua casa. Porque eu é que sei que pensamentos que eu tenho sobre você. Você já é aceito por Deus. Do jeitinho que você é. Com tudo que você fez de bom, com todo erro, com todo acerto. Você é aceito por Ele. Você é reconhecido por Ele. Você não é um coisinho para Deus, Ele te chama pelo teu nome. Ele te diz, ei, vive logo isso, eu estou te expulsando de onde você está. E você está preferindo, está reclamando, dizer que o lugar está ruim. Está ruim porque eu não quero mais você aí. Deus está dizendo para você, se está ruim para você, é porque Ele está querendo me expulsar de onde você está. Entende o sinal. Entende que aquilo que vem de ruim para você, que você diz, é seta do inimigo, é apenas a direção do caminho. Que assim como ele fez lá no Éden, lá atrás, quando a serpente estava achando que estava bombando, eu disse assim, filho, obrigado, viu, porque eu falei, eu disse a Adão para não comer. Eu já sabia que Adão era um lerdo. De Eva, para ficar ali falando pelos cotovelos. Já sabia que Eva sabia falar. Ainda botei você para falar com ela lá no meio. Para dar a direção de que tinha que comer, para ser como um de nós.
Para eu e você ser como um dele, semelhante à imagem e semelhança. Porque Deus fez, sim, Ele nos fez a imagem e semelhança. Mas que o que nos tornou como um dele foi exatamente depois da atitude que a gente teve de fazer alguma coisa. Ah, mas errou. Errando ou não, não se omitiu. E aquela seta que vem pra você dizer, é serpente, eu vou pisar em você, tudo bem. Ah, já tá abaixo, gente. Já tá abaixo de você. Ela já tá debaixo da sola dos teus pés, então não fica botando ela pra cima, não. Entende? Só que tudo aquilo que tá vindo de ruim por sobre você, que você tá dizendo que é ruim, só tá te expulsando, te expelindo do lugar que você tá. O livro do Bichão diz o seguinte, ó. Glória da segunda casa. A glória da segunda casa sempre será maior do que a primeira. Não tem downgrade, não. Sempre é up. Sempre é up. Pra cima. Pra cima. Pra cima. Vai pra cima, caramba. Deus te ama. Você é fruto dos sonhos dele. A identidade de quem você é, ele já pensou. Mas ele te deu livre-arbítrio para você se tornar quem você quiser ser. E os princípios inteiros da identidade que a gente tem falado aqui é baseado nisso, é você saber quem você é. Deus já sabe. Ele te aceita do jeito que você quiser ser, desde que seja você. Não na identidade social de um grupo que você queira pertencer. Não na identidade que papai e mamãe queira que você seja. Isso é a história deles. Nos abençoe, porque eles sempre quiseram o melhor para você. Você não precisa mais querer viver como um personagem de um filme que não é teu. Seja protagonista daquele filme. Tchau! Até segunda-feira, pessoal. Eu os espero aqui. 7 horas da manhã de segunda-feira, porque 6 horas o Toninho vai dar uns. Beleza? Um beijo pra você, que seu dia seja ótimo, maravilhoso, abundante. Se ligue, seja livre. E ó, fala pras pessoas o que elas precisam ouvir. Não queira arbitrar quem é você pra elas, mas queiram que elas sejam eles. As ajude a se encontrarem. O mundo depende disso, o mundo espera você. Rei Leão, volta pro reino. Leva Timão e Pumba pra lá também. Eles vão te ajudar a reconstruir tudo isso. Beleza? Tchau, pessoal. Beijo pra vocês. Ótimo dia.